Boa tarde, bem-vindo ao programa Idoso Bem Cuidado. Nesse programa que acontece todas as terças e quintas, eu ensino o cuidador de idoso a ganhar R$ 4.000 por mês, mesmo começando do zero. Eu sou o Antônio Balbino, especialista de ensinar essa profissão. No episódio de hoje, você, cuidador de idoso, já se imaginou no lugar de um paciente? Você já se pôs no lugar de um paciente? A maioria das vezes, tem cuidador que sai reclamando do paciente, sai reclamando daquele idoso. Já tentou se pôr no lugar daquele idoso? A maioria das vezes também o que acontece? Sai reclamando da família. Já tentou se pôr no lugar da família? Muitas vezes o cuidador não consegue se pôr no lugar do paciente, no lugar da família. E aquele irmão ou filho que não se põe no lugar do pai, ou não se põe no lugar do irmão que está ali cuidando. É a mesma situação. Quem está de fora é fácil. Quem está convivendo ali e fala que é difícil, as outras pessoas falam que você está falando demais. Isso no lugar da família. No lugar do cuidador é diferente. Você foi contratado para esse serviço. Se você for um cuidador, que você tem sabedoria, você tem um bom entendimento, você sabe como funcionam as coisas. Você é o último que tem que reclamar de alguma coisa. De falar do paciente ou da família. Você já espera isso. Você tem que esperar as coisas. Você tem que ter uma noção do que pode acontecer. Uma família é diferente da outra, como eu sempre falo. Um caso é diferente do outro. Mas as respostas são sempre as mesmas. A convivência é sempre igual. Então, se você é um cuidador experiente, você sempre vai estar esperando alguma coisa acontecer. Você sempre vai estar esperando uma resposta. Você vai sempre estar um passo à frente, é o que eu falo. Quem assiste alguns vídeos meus sabe que eu falo, enquanto que eu estou fazendo uma coisa, eu já estou um passo à frente no que eu posso fazer, ou o que pode acabar acontecendo. Você tem que se esperar. Uma dificuldade que os cuidadores têm mesmo é com a irritabilidade de um idoso. Falta de paciência da família. O idoso começa a reclamar do filho, o filho começa a resmungar com o pai. O pai fala que fez tudo pelo filho, deu tudo, se ele está ali hoje é porque ele fez tudo isso. E hoje ele não consegue nem trocar uma fralda do pai. O pai joga isso na cara. Mas é que o pai não vê que ele está levantando cedo para ir trabalhar, não enxerga isso. E reclama que ele tem várias obrigações. Então um fica jogando na cara do outro. Onde os cuidadores mais erram é se intrometer nesse ponto aí. Você não pode defender ninguém e nem se intrometer para falar bem ou mal. Você se afasta. O que você pode fazer para ajudar é conversar com o filho, para ter paciência, para tentar ver o lado do pai, se pôr, mas é que você não sabe como que foi a convivência entre pai e filho durante tempos, durante essa vida toda que eles passaram junto. Nós não sabemos qual foi a convivência. Nós não sabemos qual foi os acontecimentos familiares. Então nós não podemos falar nada e nem cobrar nada. O que podemos fazer é apenas observar. A não ser se tem um irmão que começa a falar alguma coisa, e você vai deduzindo o que foi acontecendo. O máximo que você pode fazer é ajudar. Se você tentar ajudar e começar a atrapalhar, deixa que eles se viram, é família. Sempre vai estar um do lado do outro ali, mesmo se tiver os arranca-rabo. Então nessa parte os cuidadores erram muito. Outra coisa, o idoso começa a resmungar, começa a xingar. Tem cuidador que prefere ficar desempregado do que aguentar isso. Mas aguentar o quê? Não é aguentar isso. Você foi preparado para isso. Se você é um cuidador mesmo, você foi preparado para isso.
Você já tem que esperar esse tipo de coisa. Dependendo do idoso, você tem que esperar uma agressão, você tem que ficar esperto. Vai ter idoso que vai te respeitar muito bem, mas vai ter idoso que não vai te respeitar. E não é por causa disso que você vai pedir as contas e ficar desempregado. Você tem que saber lidar com a situação. Tem cuidador que prefere ficar desempregado, prefere perder o serviço, mas não sabe lidar com a situação. Eu mesmo, eu não pego serviço assim. Se for necessário pegar, eu sei lidar com a situação. Eu sei o que fazer. Eu sei como dar a volta por isso. Mas dependendo do cliente, não compensa pegar mesmo. Mas se eu já peguei, eu vou até o fim. Tem cuidador que não, deixa a família na mão. Mas tenta se pôr no lugar desse paciente. Quando eu pego esse serviço, eu fico até o fim. Então eu já tenho o meu método de agir. Eu vou me pondo no lugar desse paciente, desse cliente. Eu vou pensando como ele. Então, ao mesmo tempo, já que eu estou ali, então vou tentar ajudar. Vou tentar motivar ele. Vou ver o que está acontecendo por causa dessa irritabilidade dele. No final, ele vira um super amigo seu. No final, ele começa a desabafar a história dele com você. O que acontece? Ele estava sentindo falta de algum filho. Ele estava se sentindo abandonado. Ele vai descontar no primeiro que vier mesmo, porque ele tem vontade de descontar no filho, mas só que o medo. Por mais que ele esteja engasgado com o filho, que não aparece, vamos se dizer assim, há semanas, ele não vai falar nada, ele vai tratar bem. E o porquê disso ele vai tratar bem? Porque já pensou se ele briga e o filho para de vir mesmo? Aí ele vai se culpar. E o filho vem um dia, ele faz tudo o que tem para fazer. Depois ele some de novo. Ele vai descontar de quem? No cuidador que está ali mais perto, mais próximo. Então tenta se pôr no lugar. Saiba como agir nessa situação. Saiba o que fazer nessa situação. Um cuidador experiente sabe o que fazer. Sabe as palavras, até as palavras que vai usar. Aí esse idoso acaba se sentindo seguro ao seu lado, confiante, te vê como um amigo. Essa é a diferença. Ao mesmo tempo, você tem que saber observar, ter paciência para agir na hora certa também. Você não vai querer chegar consertando tudo. Ah, vou me pôr no lugar dele e vou fazer isso. Não, não é assim. Você olha a situação que ele está. Você olha ao redor o que está acontecendo. Você olha ao redor o ambiente que ele está vivendo. Você olha a convivência que ele está tendo. O que vai acontecer? Você vai saber agir. Você vai saber agir. Aí você vai se pôr no lugar dessa pessoa. Você vai se pôr no lugar no mesmo convívio que ele ali, ó. No ambiente, com as pessoas e com o sofrimento que ele está e com a, vamos dizer assim, a patologia que ele está no momento ali. Porque se você está ali é porque ele tem uma necessidade ou uma patologia. Aí você vai saber agir. Ele xingou você ou não quer você, você já vai... Vou me pôr no lugar dele que eu me viro. Não é assim que funciona. Você tem que fazer uma análise de tudo. Você tem que saber agir cada segundo ali. Se é um idoso irritado, você vai ter que agir cada segundo. O porquê também. Se você virar a cara para ele, o que pode acontecer? Ele pode se irritar, a pressão dele pode subir. Muitas coisas podem acontecer. Então você tenta descontrair ao mesmo tempo. Se você virar a cara para ele, o que pode acontecer? Ele pode ficar mais irritado. Ele pode não te aceitar mais ali. Ele vai ficar tão irritado que a própria família vai tirar você dali. Ele vai pôr a culpa de algumas coisas em você. Se você responder para ele, é pior ainda. Ele pode passar nervoso, a pressão pode subir. Então você precisa se pôr no lugar dessa pessoa. Você precisa entender o contexto de vida dessa pessoa.
Se você conseguir entender o contexto de vida dessa pessoa, você vai saber agir direitinho. Isso, eu tô falando você, cuidador, tomando conta. E aquela família que não consegue se pôr no lugar do pai? Aquele irmão que não se põe no lugar do outro irmão que está tomando conta. Mas para ele tudo é fácil. Mas não quer se pôr no lugar do irmão. Não aguenta ficar metade de um dia ali com o pai. E esse irmão fica 24 horas, todo dia, todo dia, todo dia. Isso ninguém vê. Um cuidador enxerga tudo isso. Todas essas coisas. Um cuidador vê o sofrimento ali, ó, daquela pessoa que não dorme, aquele familiar que não dorme à noite. Se põe no lugar daquela família ali, daquela pessoa, é diferente. Você enxergar o sofrimento da pessoa. Você entender o contexto de uma família ali. Você entender o porquê que aquela família está irritada. Você, cuidador, se põe no lugar dessas pessoas. Como você melhora um conflito numa família? Muitos vão falar, entendendo o lado de todo mundo. Não, você não pode entender o lado de todo mundo. Você tem que saber o contexto da história. Você tem que se pôr no lugar de cada um. Aí você entende. Porque se você for entender o lado de todo mundo ali, cada um vai contar uma história. Você tem que saber ali, se pôr no lugar mesmo, para você entender. Se põe no lugar do idoso que está doente. Se a pessoa se imaginar no lugar daquela pessoa que está cuidando do idoso, muitos iam respeitar ali, ó. Mas não, muitos filhos correm, muitos irmãos correm. No final de 7 filhos, ele só tem um. Isso, um cuidador observa tudo. Um cuidador experiente sabe agir em cada momento. Sabe se pôr no lugar de cada pessoa. Qual é o melhor momento para um cuidador agir? Qual é o melhor momento para um cuidador agir? Quando ele vê um idoso triste, um idoso irritado, um idoso agressivo. Não é normal. Alguma coisa tem, alguma coisa está faltando. Se põe no lugar desse idoso. Observe o dia a dia desse idoso. Tenha cautela com ele. Porque tem gente que já chega gritando, quer agradar de qualquer jeito, quer agradar na marra, e acaba prejudicando tudo, acaba estragando tudo. Você, como cuidador experiente, você vai ter que ter uma noção de como agir com cada cliente. Você não faz nada na marra e nada na frescura. Ah, meu vovozinho, vozinho. Não, não existe isso. Ele não é criança, ele é adulto. Nunca trate um adulto como criança. Ele é adulto, não é criança. Você denigre mais um idoso querendo tratar ele como criança. Ele não é criança. Ele não gosta de ser tratado como criança. Se você respeita ele como adulto, ele vai começar a te respeitar como profissional. Então vai se pondo no lugar dele para você entender. Um profissional só começa a entender as coisas quando se põe no lugar da pessoa. Só começa a entender uma dificuldade de uma pessoa quando se põe no lugar dela. Tem profissional que tenta explicar como uma pessoa com AVC vai vestir uma blusa, a pessoa não consegue, ele se irrita. Mas deixa o braço caído, um lado do corpo parado para ver se você consegue se vestir. É difícil. Até você pegar um ritmo é muito difícil. Tem cuidador de idoso que se irrita quando a pessoa com AVC está treinando o outro braço e derruba tudo comida na hora de se alimentar. Porque ele vai ter que limpar a roupa, ou vai ter que trocar alguma roupa, vai ter que pegar a comida que caiu no chão. Aí esse idoso que está com AVC fica triste, fica para baixo, não quer nem comer de novo. Mas se põe no lugar dele. Tenta comer com a outra mão que você não está acostumado. Tenta se alimentar. É difícil.
Mas a garra dessas pessoas é muito grande, porque você ainda é novo. Ele é idoso. Depois de uma semana ele vai conseguir comer direitinho sem derrubar nada. Mas tem cuidador que não tem paciência. Se põe no lugar dele, tenta comer, tenta se vestir. Ou deixa alguém vestir você. Deixa alguém dar banho em você. Deixa alguém limpar você para você ver. Você estaria sorrindo todo alegre? Você estaria contente? Não. Então se ele não está aceitando agora, espere ele se acostumar com você. Saiba agir. É difícil para você, é difícil para ele também. Cada um vai ter uma reação. Saiba entender essa parte. Tem idoso que você vai dar banho, eu já fui dar banho no idoso. Primeira semana eu tive que dar banho dele de cueca. Por quê? Porque ele tinha vergonha. Ele tinha vergonha. Na hora de vestir ele, de trocar alguma coisa, eu tinha que cobrir a cabeça dele. Por quê? Ele tinha vergonha. Ou, às vezes, você entra para dar banho nele, entra um filho e ele se esconde. Então, você vai lidando com a situação. Você vai conversando com ele. Você vai descontraindo. Mas saiba descontrair. Não é fazer frescura descontrair. O descontrair é você jogar um lençol na cintura dele, fingir que nada está acontecendo e vestir ele normal. Você é um profissional. Tem que saber agir. É obrigado a saber agir. Então você se põe no lugar daquela pessoa ali, em vez de você ficar irritado. Em vez de você tirar um sarro da pessoa. Se põe no lugar da pessoa. Sempre se ponha no lugar da pessoa. É interessante, quando você se põe no lugar dessa pessoa, você começa a ter mais paciência também. É onde um cuidador de idoso começa a ganhar paciência. Quando você começa a se colocar no lugar do idoso. Você começa a sentir a dor do idoso. Você começa a sentir a tristeza do idoso. A solidão do idoso. Isso daí dói, é triste. Você vê aquela pessoa perdida de canto. Muitos idosos se sentem um lixo, se sentem um nada. Como eles falam, eu sou um estorvo. E é verdade, eles se sentem assim. Aí você quer fazer frescura com ele? Ah, não é assim. Não, você vai falar para ele que não é desse jeito, mas que você vai falar sério, centrado, porque ele vai te ver firmeza em você, no que você está falando. E se põe no lugar dele mesmo. Você também se sentiria do mesmo jeito. Você sente o abandono das pessoas, que é o que ele está sentindo. O abandono dos parentes. O abandono dos parentes é triste para qualquer um, pode ser idoso, enfermo. É triste para qualquer um. Então aprenda a se pôr no lugar dele. Você vai entender a irritabilidade dele. Você vai entender porque ele não quer comer, porque ele não quer se alimentar. Aprenda a se pôr no lugar dele. Aprenda a entender a situação. Você vai ser um ótimo profissional. Você se pondo no lugar do idoso, do enfermo, do seu cliente, você vai ter paciência para lidar com qualquer coisa. Você vai correr atrás de técnica. Você vai aprender a pensar para falar. Você vai aprender a julgar. Muitos não sabem julgar. Julgam um livro pela capa, como diz o ditado, né? Mas quando você aprende a ver a dor do seu paciente, você aprende a respeitar o seu paciente. E ganhar respeito do seu paciente também. Então aprenda a olhar o sofrimento da outra pessoa. Muitos não estão nem aí. Quando ele deita na cama dele ali, tá bom. Para que eu vou ver o sofrimento daquela outra pessoa? Para que eu vou ver
aquele idoso se a cama dele está molhada ou não. A minha está sequinha. É assim que interessa. Cada um olha o próprio umbigo. Quando você aprender a ver o sofrimento da pessoa, você vai aprender a lidar com a pessoa. Você vai aprender a ter paciência. Você vai aprender a ter carisma com a pessoa. Você não vai ter raiva da pessoa. Você vai ter respeito por essa pessoa. Ele só quer isso, só quer respeito e atenção e mais nada. Só isso. Não quer que você fique com frescura. Só respeito. E esse pessoal merece respeito, esses idosos merecem respeito. Em muitas residências, nem os próprios filhos respeitam. Na rua, então, quem vai respeitar se nem o próprio filho respeita? Por isso que acontece todas essas agressões por aí hoje. Tudo por falta de respeito, falta de paciência. Então vamos, não só os cuidadores, vamos todo mundo se pôr um no lugar do outro para você ver. Onde a ferida mais dói. Como essa ferida ainda está aberta. Ele pode estar sorrindo hoje, mas de canto será se ele não chora? E ninguém vê isso. Vamos respeitar nossos idosos. Nós só temos a ganhar. Lembrando que o programa acontece todas as terças e quintas. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com amigos e familiares. Até a próxima.